Olá, estou aqui para mais uma aulinha de artesanato, de arte criativa ou arte decorativa, como você preferir. Bom, deixa eu te contar, eu recebi uma encomenda para fazer uns quadrinhos decorativos para um quarto de bebê. Aí eu comecei a fazer e você vai inventando, não é? Então eu achei que ficou tão engraçadinho que eu queria te mostrar. Dá uma olhada aqui, olha esse aqui. É um quadrinho com duas sapatilhas ou sapatinhos. E esse outro aqui, olha que fofo, um ursinho. Não ficou uma graça? Ficou, né? Então, aí tem um terceiro que eu ainda vou fazer. Então, eu resolvi fazer aqui para te mostrar e para te dar todas as dicas para você aprender esse passo a passo. Certo? Então, vamos lá. Então, para fazer esses dois quadrinhos, eu usei estes tecidinhos, ó. Tricoline, tá vendo? Estampadinho com cristais, né? Foi onde eu coloquei a sapatilha. Bem diferente, né? Bem contrastante do rosa, né? Um tonzinho de verde, bem alegre. E para fazer o ursinho, eu usei essa tricoline, que é uma estampa de estrelinhas. Também um tonzinho de verde, assim, mais água, né? Um verdinho mais aguado. A minha intenção é fazer mais um quadrinho para fazer o trio aqui, certo? Aí, pensei em colocar este cavalinho, também de bebê, motivo de infantil, certo? Bom, a primeira coisa que eu fiz, esse aqui é uma moldurinha de MDF, bem básico, bem simples. E aí eu apliquei primeiro para impermeabilizar a super base. Eu sempre uso a super base. Passo com pincel e passo o rolinho para tirar as marcas das pinceladas. Procura fazer assim, não deixa marcado porque facilita bastante depois o seu trabalho. Mesmo para colar o tecido, é importante eu passar um fundo branco. Isso é bem importante, porque a cor bege do MDF interfere no tecido. O tecido que eu vou usar aqui, eu escolhi este tom de azul. Olha que graça essa estampa. Porque esse cavalinho aqui, ele é meio antigo, não é? Uma coisa antiga. E aí eu achei que esse tecido parece meio colonial, não parece? Eu acho que vai combinar. Eu não fiz isso ainda. Eu vou inventar aqui junto com você, tá bom? Vou inventando na hora e vou mostrando para você. O importante é a técnica de como você vai colar o tecido e como você vai arrematar e fazer todo... Porque a pinturinha é muito fácil. Bom, então, primeira coisa, você já entendeu. Passo a base, seco e vou dar uma lixada agora. Ainda tá áspero, tá? Nem passei a lixa ainda. Bom, e aí, primeiro passo, então, vou pegar a lixa, vou lixar e a gente vai continuar. Use uma lixa bem fina. Essa aqui, ela é 320, olha. Ela deixa assim um acabamento bem gostoso. Já lixei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou precisar cortar o tecido do tamanho aqui. Para isso, eu preciso fazer um molde. Então, pega um papel transparente, pode ser papel manteiga, papel vegetal, sulfurizê, qualquer um que você tenha aí. E aí, eu vou fazer aqui assim, ó, vou marcar a parte interna. Para isso, ó, vou primeiro dar uma dobra aqui. Se você souber, der um outro jeito, pode fazer. O importante é você fazer um molde desse quadrinho. Então, olha aqui, ó, vinco, achei os dois lados, certo? E agora, esse aqui, ó. São 4 lados, bem rentinho a parte interna, bem certinho. Vinque com os dedos aqui, que o papel deixa a marca certinho, né? Olha, tá vendo? Assim que você vai fazer. Daí, depois disso, aqui, ó, ficou um pouco maior, não é problema, nem aqui.
Isso é o de menos. O que a gente vai... O mais importante aqui é essa parte interna. Aí, depois que eu fiz isso, eu abro, olha, tá aqui o quadrado certinho do interior do quadrinho, certo? Então, agora, eu vou marcar aqui, ó, bem certinho. É legal até pegar e marcar a lápis, né? Pra saber aqui os cantos, porque o papel, às vezes, some o amassado e você não acha. Então, ou pode até riscar lá dentro do quadrinho mesmo, já com o lápis, assim, direto. Então, aqui marquei os cantos. E agora, olha aqui, eu vou fazer de um canto a outro aqui. Vou fazer uma linha. E aqui também. Para você achar os cantos certinhos, para fazer o acabamento bem bonitinho. Então, ficou assim, ó. Não sei se dá para enxergar bem, mas eu marquei aqui certinho. Agora, eu posso juntar, porque eu tô vendo aqui pelo papel transparente, bem certinho. Ficou uma linha em cima da outra. E agora, com a tesoura, eu dou esse corte aqui, ó. Para poder ajustar o papel lá dentro, o tecido, né? E aqui também, bem certinho. Então, com isso, agora, eu tenho o molde. Vamos pôr aqui dentro para ver se deu certo. Bem certinho. Exatamente. Quando a gente faz um trabalho com tecido, o tecido é maleável. Ele aceita, bem mais fácil de trabalhar com o tecido do que com o papel, né? O tecido absorve, você pode puxar mais para lá, mais para cá, sempre dá certo. Olha lá. E agora sim que eu achei aqui, ó, o tanto que vai ficar de tecido aqui. É meio complicado? Parece, né? Mas depois dá certo, só... Se você não fizer bem certinho, também não vai ter muita importância, porque o tecido cede, o tecido permite que você puxe mais para lá, mais para cá, quando você vai fazer uma colagem assim. E agora eu vou cortar esse excesso aqui e vou cortar exatamente o tecido igualzinho, dobrando, né? E fazendo corte. Olha como fica. Então, tem uns macetinhos. Tá vendo aqui a dobra do tecido, tá meio amassado? Então, eu centralizei o desenho. Você tem que, mais ou menos, tem que deixar assim, centralizado, para que a hora que eu colocar aqui, ó, meu aplique, né? Apareçam os desenhos assim. Então, aqui, eu acho que... Olha, é assim, né? Tá vendo uma aqui no centro, bem no alto, e a florzinha tá em pé, né? O raminho, olha. Então, ficaram duas flores aqui, uma aqui, então, dá uma caprichada, assim, quando a estampa é maior. Quando a estampa é pequenininha, como essa, não aparece tanto essa questão. Mas aqui, como o desenho é maior, a estampa é maior... Então, é bom centralizar o desenho. E aí, você faz exatamente como o molde, faz os picotes aqui, ó. Tá vendo? E acha os cantinhos bem certinho. Depois que você achou bem certinho onde vai ficar o tecido, aí você vai fazer a colagem, que eu chamo, né, engomagem. O engomagem é o nome que dei, isso não é novidade, já é bem antiga essa técnica. Porque eu uso, para colar o tecido, eu uso a goma flex. A goma flex é aquela, parece uma colinha branca, mas ela é mais que uma cola. Ela engoma o tecido, impermeabiliza. E não tem nenhum produto similar a esse, só na Daiara. Então, assim, você vai primeiro pegar um pincel qualquer, macio, de preferência, não precisa ser pincel duro, porque pode ficar todo riscado. E vai aplicar a goma flex assim. Uma boa quantidade.
Olha só. Ela é assim, grossinha, leitosa. É a base de água. Você pode colocar a mão que não é agressiva. E aí você passa até nos cantos aqui já, ó. Pode passar assim uma boa camada. Estica bem, né? Não deixa excessos, mas faz uma boa camada. E aí, coloca o tecidinho, ó. Vai alisando com a mão. E você sente assim que o tecido adere bem bacana, ó. Veja. E agora vou repetir o processo aqui do outro lado. Igualzinho que eu fiz na primeira parte. E quando você cola, se o tecido tiver amassado, na hora ele desamassa, ó, porque, né, a goma já deixa o tecido assim, bem gostosinho. Não passa pra cima, você não sente a umidade, mas você sente que tá bem colado. E agora eu vou fazer cada lateral aqui, vou passar e vou cortar os excessos. Então, depois que eu colei os 4 cantos, né? Tudo bonitinho. Agora, com a tesoura, eu tiro esse excesso de tecido que tá aqui nos contornos. Então, só encostar a lâmina e cortar fora essa sobra aqui do tecido. Depois disso, aí eu vou aplicar mais uma mão de goma flex e por cima de tudo. Primeiro eu tiro o que sobrou aqui e depois eu passo a goma flex de novo por cima. Então essa camada vai impermeabilizar. Mesmo que aqui não saia tudo, depois a gente vai dar uma lixada para poder tirar o excesso que fica. Olha. E aí, goma flex, novamente. Vamos passar aqui por tudo, ó. Uma boa camada. Em todo ele. Caprichando, esticando bem. E sempre usando um pincel macio, né? Pincel macio, para que não fique riscadinho, tá? Faz o acabamento assim nos cantos bem bonitinho. Olha, sequinho, sequei no soprador. Você pode deixar secar naturalmente ou fazer isso, secar no soprador. Agora, o próximo passo é a mesma lixinha fina que eu usei antes. Eu dou uma boa lixada, tiro a aspereza da goma que fica aqui. Se você puder tocar, você vai sentir que fica lisinho, não precisa lixar muito. Só tira assim o excesso mesmo. E depois faz o arremate final nos contornos aqui, que ainda tem algumas sobras aqui, ó. Então, é isso aqui com a lixa de pé. Aquela lixa grossa, apoia assim, ó, de lado, e você vai ver que sai todinhas as rebardas. Dá um acabamentinho perfeito, bem bacana mesmo. Então, poderia deixar assim, não é? Deixar realmente toda a moldurinha coberta, mas a ideia é fazer um conjunto, e aqui você vê que tem um babadinho, certo? Então, agora a gente vai fazer o babadinho. O babadinho vai depender do teu gosto. Aqui nesse babadinho eu fiz umas cantoneiras, tá vendo? Uma dobra do tecido, um detalhe. Aqui já não, deixei retinho. Aí, menos trabalho, não é? Então, agora eu vou te mostrar como que você faz esse babadinho. Aí, você vai pegar um lápis qualquer, e vai fazer o desenho, tá? Você vai fazer aqui o canto, meio arredondado assim, e no meio mesmo, ó, você faz um desenho livre, ó. Aqui o babadinho. Olha lá, dá pra ver bem o lápis, não é? Então, isso faz todo o contorno aqui. Faz os cantinhos e o contorno assim do babadinho. E o próximo passo é pintar o contorno, como eu pintei nesse aqui, ó. Olha, todo ele. Escolhi uma cor que combinasse. Você pode usar qualquer tinta, pode ser PVA, pode ser acrílica, o que você tiver na mão.
E pode até misturar vários tipos de tinta, não tem problema nenhum. Então aqui eu gostei desse tom de azul, acho que tem tudo a ver com a flor aqui dentro. Ele é mais escuro, né? Mas eu acho que vai ficar bem bacana. Então eu vou usar um pincel assim, ó, roliço, que eu acho bem mais fácil para fazer as voltinhas. E vou pintar com esse tonzinho aqui de PVA pátina, que é o azul do Ártico. Aqui, ó, azul do Ártico. Vou colocar um pouquinho aqui no meu pratinho. E com esse pincel roliço, eu posso fazer aqui, ó, contornar o meu desenho, cobrindo o lápis. Olha que interessante, que legal isso. A goma flex impermeabilizou o tecido de um jeito que agora eu posso pintar o tecido e como se eu estivesse pintando superfície mesmo de madeira, não tem diferença. E fica impermeabilizado, a goma não mexe. Você não pode usar cola branca para isso, tá? A cola não tem esse poder que tem a goma flex. A cola, quando recebe umidade, ela fica fosca. Às vezes, volta a ficar esbranquiçado. Já a goma flex não tem esse problema. Então, eu vou pintar tudinho, inclusive a lateral aqui, ó. Aí, para a lateral e a parte de trás, eu vou usar um pincel mais largo, é claro, né? Só esse pincel roliço me ajuda bastante a fazer esses contornos aqui, ó. Por ele ser redondinho, né? Os pelos tudo de um jeito que fica mais fácil de trabalhar, certo? Viu que legal? Muito fácil, não é? Muito fácil mesmo. Olha aí, já pintei toda ela, né? Por trás, as laterais, e agora já estou fazendo o sombreado. Olha o sombreado ali. O sombreado, como a cor é escura, né? O azul é o azul mais forte, eu tô usando o preto. O preto, uma gotinha de preto para fazer uma sombra. Todos eles têm uma sombra. Dá uma olhada aqui. É muito sutil, mas você vê uma sombra no babadinho aqui por trás, um verde bem mais escuro, né? Então, como que eu faço? Eu pego a mesma cor, um pinguinho de preto, eu deixo escurecido e consigo fazer o sombreado. Aqui, a mesmo tom de rosa, com uma gotinha de preto e fez um sombreadinho, dando destaque ao babadinho, né? Levanta o babadinho, faz um sombreado que dá um efeito que parece que se destaca. Então, para fazer o sombreado, muito fácil. Um pincelzinho chanfrado, pode ser tamanho pequeno assim, né? Aí depende da sua habilidade. E água, então você tira o excesso da água, passa na tinta, muito pouquinho, tira o excesso, porque sempre o preto é mais difícil de trabalhar. E vai fazendo o contorno com a aguinha, puxando e fazendo destacar o tecido aqui. O babadinho, olha, vai e volta, com a aguinha você consegue controlar e fazer um sombreado assim, perfeitinho. Viu que fácil? É só treinar se você não tiver essa habilidade. E agora, para arrematar o meu babadinho, que você veja como ele ficou em destaque, né? Eu tô fazendo aqui, olha ali o detalhe no cantinho aqui, ó. Tô fazendo aqui os pomponzinhos, umas bolinhas, como se fosse aquele cordão de pomponzinho, como aqui nesse do ursinho, olha. Para isso, eu tô usando este PVA pátina, que é o azul Himalaia, e o pinta bolinha. Você conhece o pinta bolinha, não é? Uma pontinha dessas, uma pitadinha de tinta aqui, e eu vou fazendo todo o contorninho aqui com essa delicadeza. Vai dar olha, um acabamento, né? Aí eu posso fazer mais juntinho, mais separado, ou também posso fazer pesponto, que nem eu fiz aqui no sapatinho, tá vendo? Tudo isso é uma delicadeza, é um trabalho gostoso, divertido, que você leva um certo tempo para elaborar, mas super fácil de fazer, não é? E, sei lá, te transporta para um lugar assim muito melhor.
Olha que charme que fica. E aí, o que você achou? Achou difícil? Ele é bem elaborado, mas não é difícil. É só você treinar. Essa técnica você pode fazer outras peças, entendeu? Não é só para fazer quadrinho. Você pode fazer numa tampa de caixa, um porta-retrato. Nossa, porque a goma flex é fantástica. Ela vai aderir, vai impermeabilizar, vai engomar o tecido. E fica impermeabilizado. Se eu jogar água aqui, não acontece nada. O tecido continua igual. E é uma delícia pintar. Bom, se você gostou e curtiu, você pode compartilhar. Compartilha também com aquelas pessoas que você sabe que adora fazer artesanato, né? E não esqueça de deixar aí o seu like. Isso é importante para mim, certo? E também, se você tiver alguma sugestão, manda aí o seu recado. Agora, deixa eu te mostrar. Eu já coloquei aqui atrás, tá vendo aqui atrás? Isso aqui, ó, para pendurar o quadrinho. Eu gosto dessa plaquinha porque ela tem os dentinhos e equilibra. Porque na hora que eu vou aplicar aqui, eu vou colar aqui a resina, ela tem um peso diferente para cada lado, certo? Então, se eu ponho aquele pendurador de dentinhos, ele equilibra. Eu posso pôr o preguinho onde eu quiser, equilibra o quadrinho. Então, agora falta pintar a resina. Essa peça, ela é de resina maciça. A resina, ela não tem porosidade, então você tem algumas manhas que você deve saber para pintar a resina. Eu gosto de primeiro, antes de tudo, aplicar uma mão de super base. Pode ser a base para artesanato, mas super base já tá falando, né? É especial, é muito melhor. Ela é mais resinada e ela é mais branquinha. Então, antes de você pintar o aplique de resina, você vai passar um fundo de base branca, como eu fiz aqui no ursinho. Isso, porque depois você pode colorir com qualquer tinta. Pode ser PVA, pode ser acrílica, certo? Isso é de menos, mas eu preciso desse fundo para ficar bacana, porque a resina não tem porosidade, então a base vai segurar a pintura. Então, você vai pegar um pincelzinho reto, qualquer pincelzinho reto, e aplicar aqui a base em toda ela. E o legal da resina é que você pode secar no secador, no soprador, não tem problema não. Então, aplica assim, ó, direto com o pincel em tudo, nos cantinhos. Não vai mudar a cor, né? Vai ficar tudo branquinho, mas o acabamento é outro. Olha só. E antes que eu me esqueça, todo esse material aqui que eu usei, tecidos, apliques de resina, os quadrinhos de MDF, tintas, pincéis, tudo isso tem aqui na Dayara. E você pode adquirir mandando sua mensagem pelo WhatsApp da loja. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Assim facilita bastante, não é? Você pode adquirir esse material através do WhatsApp ou também pelo site. Bom, agora eu vou colorir o cavalinho. Eu já passei a base, tá seca. E tava pensando em usar essa acrílica Top Color marrom, que é o Imbuia, que eu gosto muito dessa cor, para fazer essa base aqui do cavalinho, o pé aqui onde o cavalinho tá, o balanço, de madeira. Esses cavalinhos são aqueles cavalinhos antigos, né? Que eram um brinquedo de criança. É um balanço, na verdade. Então, eu pensei em fazer a base imitando madeira. E depois a sela, acho que em azul, não é? Também tem uma acrílica Top Color aqui que eu gosto muito, que esse aqui é o azulão. Aquilo que eu falei para você, você pode usar qualquer tinta e você pode inventar. Se você passa a base branca, qualquer tinta em cima vai ficar bacana. Eu não sei se eu deixo o cavalinho em branco ou se eu dou uma cinzentada nele. Vamos ver. Vamos primeiro fazer a madeira. Então, aqui, ó, o Imbuia é um tonzinho de marrom alegre, meio avermelhado. Mas aí você faz de acordo com o teu gosto. Eu vou usar um pincelzinho macio, reto, e um pouquinho de água no pincel, para poder deslizar melhor. Olha aqui.
Bem facinho de fazer. Então, você vai fazer assim. E aí, posso deixar mais escuro, mais claro. Aí, depende do gosto de cada um. A pincelada já deixa riscadinho, tá vendo? Porque eu aguei a tinta e tô trabalhando em cima da base. Agora, eu vou pegar um pincel assim, roliço, que tem uma pontinha, e vou fazer assim, ó, um desenho na madeira. Vou estilizar aqui, vou só dar uma ranhura assim, uma coisa assim que pareça, imite veios, não é? Para não ficar aquele chapado. E vou fazer isso em todo ele, por dentro também. Bem facinho de fazer, tenho certeza que você entendeu aí, certo? Vai secando, vai fazendo e vai secando as partes. Tudo você pode secar com secador, com soprador, que é bem tranquilo. Agora eu tô pintando aqui a sela do cavalinho. Então, tô usando essa acrílica azulão com uma gotinha de água assim, ó. Dilui a tinta na água e aí você vai deixar todo manchadinho, aguadinho, né? Vai ficar mais delicado. Você pode contornar, fazer um contorno mais escuro e pintar assim, ó. Fica manchadinho, fica aquarelado, fica delicado. Olha só. Se você ultrapassar, é só você limpar o pincel na água e tirar o excesso da tinta. Olha que fácil que fica. Então, agora, isso aqui, você tem que combinar o tecido com a peça, o motivo, tudo mais, né? Fazer uma composição. É bem gostoso de fazer. Porque a resina permite que ela, como não tem porosidade, né? E a base tá segurando tudo, então você pode trabalhar tranquilamente, que sempre o resultado é positivo. Agora, só falta pintar o cavalinho mesmo. Então, eu misturei aqui, ó, branco e preto. Tinta acrílica branca e tinta PVA preta, é o que eu tinha aqui. E tô fazendo uma cor cinza, aguadinha assim também, ó, mais diluída. Aí, ó, não faz muito claro, porque a gente vai aguar, então ela fica mais transparente, né? E eu vou pintar o meu cavalinho, resolvi pintar ele mesmo de cinza, assim. Então, vou começar aqui por esse lado aqui, olha só. O cinza, né? Um cinza mais claro, sempre pondo água, e eu vou trabalhando todo ele. O pincelzinho é um pincel redondo, né, roliço, que facilita os cantinhos, as saliências, e quando eu coloco a água na tinta, ela demora mais para secar, certo? Então, fica bem mais fácil. Não seca tão rápido, entende? Então, assim, eu consigo, olha só. E de vez em quando, eu pego um paninho de malha, assim, macio, e tiro o excesso. Tiro o excesso, porque tá aguadinho, sai fácil, certo? Vou limpando conforme... Depende aqui da sua habilidade, com calma, com jeitinho... Vai puxando a pincelada, vai dando os nuances. Fica um cinza bem suave mesmo. Olha aqui. Vai tirando o excesso assim, até completar todo ele. Pedacinho de cada vez. Dá pra ver? E olha como ficou. Olha os detalhes. Agora é só colar aqui no centro do quadrinho. Para isso, você pode usar qualquer cola. Pode ser uma cola que seja bem resistente, né? E tá finalizado o nosso quadrinho. Eu não passei verniz, mas se você gosta que fique com brilho, pode aplicar um verniz antes de colar, certo? Eu gosto ele assim, mais fosquinho. Mesmo porque a goma flex tem uma aparência legal assim, não é nem fosca nem brilhante, é um tanto acetinado.
Olha aqui. Aí centraliza, coloca o cavalinho aí, né? Pronto. Tá finalizado. Viu que bacana? E aí, aqueles outros modelos que fazem, né, o conjunto. Todos eles com o pendurador aqui atrás, para equilibrar. E o ursinho também, mesma coisa. 3 cores, olha. Um conjunto bem bacana, não é? Viu que legal? E aí, o que você achou? Eu amei fazer esses quadrinhos. Espero que você tenha gostado. E até a próxima aula!